transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Jesus nos abençoe a todos, quer dizer, continue nos abençoando, porque nós estamos aqui nesta casa de oração, de trabalho, em que as bênçãos de Deus chovem sobre todos nós. Não é? Então, tudo no Evangelho de Jesus é importante. E eu estava pensando sobre o que falar, né? Porque há tanta coisa para se falar, mas nós temos que escolher um tema para que possamos discorrer a respeito desse tema, né? E eu estava pensando, o Toninho falou a respeito de troca, né? Nós estamos sempre trocando, meus irmãos. Nós, na condição de filhos de Deus, de espíritos imortais, estamos sempre trocando, num contexto muito significativo, trocando de corpos. Cada vez que nós reencarnamos, cada vez que nós voltamos à Terra, nós incorporamos uma outra vestimenta física adequada às nossas necessidades de crescimento e de evolução. O capítulo 4 do Evangelho trata disso, da reencarnação. Né? A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, só com o nome de ressurreição. Porque havia, e o Evangelho explica isso, havia uma doutrina que era passada para o povo, entendeu? Um ensinamento que era passado para o povo, que era aquele ensinamento superficial. E aquilo que era mais aprofundado ficava para os iniciados. Então os iniciados, os doutores da lei, eles sabiam da reencarnação. Né? Mas o povo tinha uma noção assim muito difusa, muito confusa a respeito das vidas sucessivas. Eles sabiam que o espírito voltava, mas eles não tinham assim um esclarecimento objetivo a respeito disso. Então, para eles, reencarnar era ressuscitar. E Jesus fez menção à reencarnação em vários contextos do Evangelho, em vários momentos. Só que ele não pôde falar claramente porque o povo ainda não estava devidamente preparado para entender. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma referência à reencarnação que é muito clara. É muito clara. Uma passagem citada por Mateus, e se não me engano Lucas também, a respeito da reencarnação. E é um contexto em que Jesus é procurado por um doutor da lei. Já ouviram essa história, né? Está no capítulo 4, que tem como título assim, justamente a resposta de Jesus, né? Se não nascer de novo, né, é necessário nascer de novo para assim ver o reino dos céus. Jesus fez essa colocação para um doutor da lei chamado Nicodemos, que era senador entre os judeus. Então era uma pessoa de projeção na época, né? Uma pessoa muito esclarecida e de boa fé. Ele não era como os demais que procuravam Jesus para colocá-lo numa saia justa, para provocá-lo, entendeu? Não, Nicodemos era um homem de
estava tocado pelos ensinamentos de Jesus. E contam os evangelistas que em certa ocasião ele foi procurar Jesus. Em que horário que ele foi? Interessante, ele foi à noite. Por que será que ele foi à noite, né, meus irmãos? Diz o evangelista que ele foi procurar Jesus à noite, no escuro. E isso é um dado muito importante, porque ele era uma figura de projeção. Ele estava preocupado com a sua imagem, porque Jesus era visto como um revolucionário, não é? Era alguém que incomodava as autoridades por aquilo que ele pregava, pelos ensinamentos que ele divulgava. Então Nicodemos teve medo de ser visto, logicamente, né? E ele foi procurar Jesus à noite para esclarecer algumas dúvidas que ele tem. E há um diálogo entre Jesus e ele, que eu não vou aqui relatar na totalidade, vou só resumir, porque o tempo também não permite. E o fundamental é isso: ele chega para Jesus e pergunta, e fala, mestre, eu sei que és sábio, né? Sei dos teus conhecimentos e tudo mais, e eu queria entender o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, para ser merecedor do reino dos céus. E aí nós temos que entender o que significa essa expressão reino dos céus, ou reino de Deus, né? Porque muita gente pensa que o reino dos céus, ou reino de Deus, é um lugar, não é? É uma região localizada em algum espaço, do lado de lá, no céu, sei lá, um lugar bom, né? Porque reino de Deus, tudo que é de Deus é bom, né? Reino dos céus, aquilo que é do céu também é bom, né? E inclusive tem gente até, parece criada isso, mas tem gente já reservando o seu lugar do lado de lá, como um bom brasileiro que é, né? O brasileiro quer levar vantagem de tudo. Tem gente que já pagou até, pior que isso, gente. Tem gente que vende lugar no reino dos céus, e o pior é que tem gente que compra, né? Compra o seu lugar, né? Para manter lá, né? O seu espaço no reino dos céus. Mas o reino dos céus, segundo Jesus, não é nada disso. Ele diz: o reino de Deus está dentro de vós, não o procureis em outra parte. O reino dos céus é um estado de alma, meus irmãos, é um estado de espírito, é um estado de consciência. Então a conquista do reino dos céus é a conquista da paz, é a conquista da tranquilidade, é a conquista da santificação, a que um dia nós todos atingiremos, não é? Então Nicodemos, que era senador entre os judeus, estava preocupado em conquistar o reino dos céus, em ter acesso a este reino. Foi questionar Jesus: o que eu devo fazer? Aí Jesus respondeu para ele. Ele disse: em verdade vos digo, é preciso nascer de novo. E Nicodemos ficou na dúvida: nascer de novo? Aí ele voltou a perguntar: mestre, como posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus falou: és mestre em Israel e não conheces essas coisas? Porque Jesus sabia que ele tinha conhecimento, né, dessas teorias, desses estudos. És mestre em Israel e não conheces essas coisas? Em verdade vos digo, aquele que não nascer ou renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Esta é a resposta de Jesus, né? Agora, Jesus disse: aquele que não nascer ou renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. As palavras de Jesus podem ser entendidas levando-se em consideração o contexto da época. Na época de Jesus, as ciências físicas eram muito atrasadas. Então acreditava-se que tudo que era matéria provinha da água. Que a água era o elemento gerador de tudo que era matéria. Então quando Jesus diz nascer da água, ele quer dizer nascer da matéria. E o nosso corpo é matéria. Só que ele não deixa apenas
Nesta parte, ele acrescenta nascer do Espírito. Quer dizer, não basta apenas trocar de corpo, trocar de vestimenta material. É preciso nascer de novo espiritualmente. E esse nascer de novo espiritualmente é renascer, é transformar-se. Então a reencarnação dá esta possibilidade da pessoa, do espírito, assumir um novo corpo, uma nova vestimenta, de acordo com as suas necessidades, para então renascer espiritualmente, para então mudar o rumo da sua vida, refazer aquilo que deixou para trás, consertar, acertar, né? Com as experiências que a vida irá lhe oferecer. Então a reencarnação é a prova maior da justiça divina. Da justiça divina. Porque Deus, como Pai Criador, como Pai amoroso e misericordioso, jamais condenaria seus filhos, levando em consideração apenas uma existência que dá para pouca coisa. Por mais que se viva, ainda é muito pouco. Que a pessoa viva um século. Meu pai viveu 95 anos, gente, praticamente, é quase um século, mas é muito pouco para a alma desenvolver todas as suas aptidões, refazer experiências. O tempo é muito curto. Agora imaginemos as pessoas que morrem cedo, que desencarnam cedo, não é? Que crianças que vão embora deste mundo em tenridade, né? Adolescentes, jovens, tudo. Como é que ficam essas pessoas? Então a misericórdia de Deus possibilita ao espírito retomar um novo corpo, refazer as suas experiências para a conquista do aprendizado. E aliás, meus irmãos, tudo está dentro dos desígnios de Deus. Tudo está dentro. Ninguém caiu de paraquedas no planeta Terra, em São Paulo, no Brasil. Ninguém. Ninguém está aqui aleatoriamente. Todos nós temos aí, por trás de tudo, um planejamento divino. Um planejamento muito sério. Aliás, André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz que nenhum de nós é produção em série. Não é produção em série. Um CD é produção em série, não é, Beto? Porque um não é cópia do outro, faz tudo igual. Não pode fazer. Se sai diferente, alguma coisa está errada, né? Tem que ser igual. Agora, o Filho de Deus, o Espírito criado, a imagem e semelhança de Deus não é e nem pode ser produção em série. Porque cada um é um ser individual, com necessidades totalmente diferentes. Por isso que André Luiz fala, a reencarnação, ela é preparada, programada, planejada de acordo com as necessidades do Espírito. Missionários da Luz trata disso. Há um capítulo reservado especificamente para a reencarnação, em que tudo é pensado, medido, calculado, matematicamente, não pode haver erro. Os engenheiros genéticos, juntamente com seus colaboradores, tudo fazem para que o trabalho saia perfeito, para que não haja nenhuma possibilidade de alguém dizer, eu nasci assim, foi erro de fabricação, não é? Foi erro de fabricação, alguma coisa deu errado, né? Acho que Deus fez alguma coisa. Deus não erra, meus irmãos. Einstein, né, que falava que Deus não joga dados. Deus não precisa disso, não é? Porque Deus é sabedoria, é perfeição maior, absoluta. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Isto significa que cada um de nós está no lugar certo, né? Do jeito certo, com
condição física certa para desenvolver o seu papel aqui na Terra, né? E nas condições certas, cada uma à sua maneira. E o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa muito claro que reencarnação é bênção de Deus. É bênção de Deus, é oportunidade de crescimento, não é castigo. Em nenhuma condição, em nenhuma situação, reencarnação não é castigo, não é punição, porque Deus não pune, Deus não castiga, Deus é bondade. E Jesus, em certa ocasião, aliás, antes de falar de Jesus, eu vou falar de Tiago. Tiago, não é? Apóstolo de Jesus, em certa ocasião ele disse: a vida é o dom gratuito de Deus. A vida é o dom gratuito de Deus. Quer dizer, a vida é um presente de Deus para nós todos. Aquilo que é gratuito é presente, logicamente. E presente tem sempre como finalidade agradar, fazer feliz. Ninguém dá um presente para o outro sofrer. E quem recebe um presente fica sempre contente, não é verdade? Então a vida é um presente de Deus. Para que nós saibamos valorizá-la da melhor forma possível, aproveitar. Aí Jesus diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não é simplesmente viver. Nós não reencarnamos para vivermos de qualquer jeito, para empurrar com a barriga, entendeu? Não é para isso. Nós reencarnamos para vivermos com abundância. Não é abundância de bens materiais, porque nós sabemos que nem todo mundo tem acesso a isso. E Deus seria injusto se fosse assim, né? Não é abundância de bens materiais, porque o próprio Jesus, em certa ocasião, diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, buscar primeiro essa espiritualização, essa santificação, essa seleção de valores, de princípios que nos engrandecem, que nos tornam filhos de Deus melhores. E Deus, por acréscimo, nos dará aquilo que nós precisamos. Então, viver em abundância, conforme Jesus disse, é viver com coragem, viver com fé, como foi aqui colocado, não é? Viver com fé, como foi a mensagem, não é? A mensagem lá da preparação. Viver com esperança, meus irmãos. Ter esperança no coração. A esperança torna a vida melhor. A esperança dá qualidade à nossa vida, não é? Então é isso que Jesus quer de nós, que nós saibamos viver melhor. A reencarnação é para isso, em qualquer condição. Então não é castigo, não é castigo, não é? Aí nós vamos lembrar de reencarnações difíceis, né? Aí nós ficamos pensando, e quando a pessoa nasce aí, ou de repente a vida muda aí o roteiro, né, da sua jornada, e a pessoa se vê diante de um problema gigantesco, uma prova gigantesca. Em qualquer situação é um aprendizado. Em qualquer situação é bênção de Deus. E quando a pessoa aproveita a oportunidade, quando ela sabe realmente valorizar aquela situação pela qual está passando, ela cresce, amadurece, vence, se supera e volta para casa espiritual, muito melhor do que chegou aqui, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele não dá um fardo pesado para homens frágeis. A Jesus fala isso. Jesus diz isso, que Deus não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. Aliás, o povo, na sua sabedoria, costuma dizer que Deus dá o frio conforme o cobertor, não é isso? Deus dá o frio conforme o cobertor. Lá na Bahia, na minha terra, há um ditado, eu não sei se chegou a São Paulo, mas há um ditado
um dito popular que é o seguinte: quando Deus tira os dentes, engrossa a gengiva. Já ouviram falar disso? Quando Deus tira os dentes, engrossa a gengiva. Quer dizer, Deus é a providência. Ele é misericórdia. Ele jamais deixa seus filhos abandonados, em nenhuma situação. As provas mais difíceis são sustentadas pela misericórdia de Deus. Ô Toninho, você me avisa o tempo, meu filho, porque você falou até 9h30, eu sei que é brincadeira. Mas fale aí, a hora que dá um sinal para mim, por favor, porque se você deixar, aí eu passo das 9h30. Tá, 5? Tá bom, 5, faltam 5. Olha, me avisa, por favor, faltam 5, hein? 5 sem cantoria, ou com, não, vamos lá. Então, meus irmãos, aí vou lembrar de uma coisa. Há tantas passagens na vida, na história da humanidade, histórias verídicas de pessoas que se superaram e deixaram aí lições maravilhosas para todos nós. Olha, vamos lembrar quantas. Jerônimo Mendonça. Conheceu? Alguém aqui conheceu Jerônimo Mendonça? Ouviu falar em Jerônimo Mendonça? Já ouviu falar, né? Eu não conheci pessoalmente. Você conheceu? Ele foi ao Obreiros, né? Esteve lá. Então vamos falar desse que está mais próximo de nós. Mas temos outros aí. Helen Keller. Leiam a história de Helen Keller, por favor, meus irmãos, para vocês verem o que é encarnação difícil. Leiam a história dessa criatura. Não é? A história daquele que foi o super-homem, daquele ator americano, o Christopher Reeve, não é? Que depois de sofrer a queda do cavalo, que o deixou tetraplégico, ele passou a viver uma experiência totalmente diferente e ele foi muito mais super-herói fora das telas do que nas telas. Se superou. Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça, até uma certa idade, era perfeitamente normal, como toda pessoa, saúde perfeita, um físico invejável, ele se olhava, né? Tem história da vida dele. Então, diz que ele se olhava no espelho, batia no peito e falava: Tarzan, Tarzan. Até um certo tempo, meus irmãos. Depois, o Jerônimo desenvolveu uma doença degenerativa que foi atrofiando os seus membros, seus músculos, seus membros, e em certa fase da vida dele, ele estava tetraplégico. Tetraplégico. Imaginem só, meus irmãos, que prova dura, né? Para nós que somos pessoas que nos movimentamos, locomovendo, estou aqui sentada, não quero ficar sentada, fico de pé. É uma coisa tão normal, tão natural, não é? E o Jerônimo ficou tetraplégico, jovem ainda. Não podia se movimentar. Depois acabou ganhando mais uma outra, né, prova. Ficou cego. Tetraplégico e cego. Quer mais que isso, gente? E aí ele passou a viver a vida dele de forma totalmente diferente daquela que ele vivia. O que lhe restava, meus irmãos? Revoltar-se, né? Contra Deus, contra as pessoas, tornar-se uma pessoa amarga, né? Uma pessoa fechada. Ele escolheu outro caminho. Ele escolheu o caminho que Jesus ofereceu, da abundância. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, Jerônimo escolheu o caminho da coragem, da fé, da esperança, da confiança, do trabalho. E ele passou a utilizar o único recurso que lhe restava, a voz. A voz que Deus lhe deixou. E ele passou a fazer da sua voz esse instrumento
esse instrumento de renovação, de esperança, de coragem. Era espírita, poderia ser, não é por ser espírita não, né? Mas ele, por acaso, ele era espírita. Então o que ele fazia? Ele percorria as casas espíritas numa maca, né? Era levado na Kombi, numa Kombi, a Kombi o levava, e ele da maca, se ele estivesse aqui, ele ia falar da maca. Da maca, ele divulgava as mensagens do Evangelho, estimulando a esperança, a coragem, o ânimo, a fé, a confiança em Deus. Era alguém que tinha cacife para falar, não é? Porque ele estava numa situação realmente difícil. E ele foi apelidado de um gigante deitado. O gigante deitado. Em certa ocasião perguntaram para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? Ele disse: felicidade para mim é poder mudar de posição. Porque ficava sempre na mesma posição. Então felicidade para ele seria virar de bruços, por exemplo, né? Ficar de lado, assim, porque ele ficava sempre na mesma posição. Meus irmãos, Jerônimo Mendonça era realmente um gigante deitado. E ele conseguiu sair vitorioso desta prova dolorosa. Não é? Ele conseguiu voltar para a pátria espiritual muito melhor do que chegou. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, foi como é que a gente, o espírita tem mania de dizer, o resgate dele, foi o resgate dele, o karma dele. Não acredito nisso. Porque resgate, expiação, não sei o quê, é na situação que a pessoa se revolta, sabe? Não aceita a prova, ela se rebela. Mas no caso dele não, ele aceitou. Além de aceitar, ele lutou para crescer dentro daquela situação. Então, na minha opinião, ele escolheu, meus irmãos, passar por aquilo. Ele escolheu para dar exemplo, para mostrar para as pessoas que não tinham problema como ele, ou que tinham igual, que a vida pode ter um sentido maior, dependendo do modo como nós a vivemos, né? É o que Jesus falou: eu vim para que tenhais vida, e vida é a abundância. E quando nós nos posicionamos diante das provas da vida, com confiança, com fé, com esperança, Deus coloca Cirineu. Lembra de Jesus? Jesus, quando estava carregando a cruz, sentindo o peso da cruz, caiu. O que aconteceu? Saiu ali da multidão um Cirineu. Um homem que era de Cirineu. Saiu aquele Cirineu que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Meus irmãos, nós não estamos aqui sozinhos, abandonados, jogados. Nós somos filhos de Deus. Cada um de nós. Por pior que seja a nossa situação, vamos acreditar que Deus coloca sempre alguém do nosso lado para nos socorrer, para nos fortalecer, para nos ajudar. São os Cirineus do nosso caminho, tá bom? Então vamos encerrar por aí, porque o tempo já se esgotou. Obrigada. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu tiver. Que a minha dignidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria
guia no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensine a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensine a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja.